graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos de volta ao vivo, nós da Igreja Assembleia de Deus do Reino Eterno de Cristo, do canal Cleo Jampa. Também estamos no Instagram, no Facebook, em todos os sites onde você procurar, você irá nos encontrar pregações da Palavra de Deus, estudos bíblicos importantíssimos sobre enfermidades da alma e muito mais. Tem muita coisa boa que com certeza vocês irão gostar. O nome do canal é Cleo Jampa, né? Cleo Jampa. Vocês podem entrar lá pelo YouTube, vocês podem ver. Nós temos 1.300 e poucos vídeos gravados até o momento e espero que possamos gravar mais no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nesse instante estar fazendo uma oração de agradecimento a Deus, né? E de agradecimento aos nossos ouvintes, aos nossos inscritos, pedindo a Ele que Ele possa nos ajudar. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Tu és fiel, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Entrega em Tuas mãos, em primeiro lugar, os acamados, começando da minha sogra, que está acamada já há algum tempo. Que Deus venha acalmar os ânimos. O problema de Alzheimer é um problema muito complicado, mas que Deus venha acalmar a tua filha, restaurar a tua filha. Ela tem vários tipos de doença, que o Senhor venha restaurar pelo menos uma, a tua serva, acrescentando mais alguns anos na sua vida, que a saúde dela venha melhorar, o Senhor venha afofar a cama, o Senhor venha dar o refrigério para a tua serva. Entrego também em tuas mãos a minha esposa, que se encontra também enferma, que o Senhor possa estar curando a tua filha. O Senhor sabe qual é o problema dela, não precisa nem eu dizer. O Senhor sabe qual é, o Senhor sabe o endereço onde ela mora, tudo. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Quero também entregar em tuas mãos os que estão internados nos hospitais, nos UPAs, Hospital de Trauma, Edson Ramalho, clínicas particulares, onde existem pessoas doentes precisando da tua ajuda. Eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor vá ao encontro, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor restaure os teus filhos, que o Senhor derrame do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia sobre a vida dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Entrego também em tuas mãos a vida de Agnael, que está no Rio de Janeiro, ele e sua família, sua esposa, que ele possa ter umas boas férias lá e voltar gozando de paz e de saúde. Entrego também, meu Pai, em tuas mãos a vida do pastor Marcelo, dos seus familiares ali no Rio, dos pastores daqui, dos nossos arredores, onde eu já trabalhei junto com eles, né? Pastor Edmundo Jordão, pastor Freitas, pastor Nildo, pastor Paulo, não dá para lembrar de tudo, mas aqueles que eu não lembrei, se tornem abraçados e se tornem protegidos pelo Espírito Santo, se depender da minha oração, pois tem vivido uma vida íntegra diante de Deus, para quando orar, quando falar com o Senhor, falar com intimidade, para que Ele possa assim ouvir a minha oração. Entrego em tuas mãos as pessoas, os nossos vizinhos, nosso irmão Adinaldo e todos os nossos vizinhos, Luciano, né? Graziele, Luizinho, enfim, nosso pastor Gidenilson, sua esposa,
seu filho, enfim, todos que moram aqui nessas proximidades, que o Senhor esteja abençoando, tanto espiritualmente como materialmente. O Senhor esteja, nunca deixe faltar nada a eles, pão de cada dia. Cuide, Senhor, de cada um deles. Entrego os meus inscritos e as pessoas que estão me ouvindo agora em tuas mãos. Que o Senhor esteja abençoando rica e abundantemente. Amém. Graças a Deus. Eu estou com alguns probleminhas no meu canal por causa de hinos da harpa que eu louvo, e o fundo musical é que dá direitos autorais. Bom, eu acho que é isso, não sei. Pode ser também perseguição, não sei o que é. E hoje eu estou gravando pelo Instagram, entendeu? Às vezes eu gravo pelo YouTube, pelo Facebook. É só vocês ir lá, colocar o nome Cleomar, vocês vão encontrar, entendeu? Não tem nenhum segredo, depois eu vou dar o endereço direitinho a vocês. Estou gravando também umas gravações à parte para colocar em outros canais que eu tenho, né? Os canais menores, mas que também alcança pessoas. Bom, não sei como é que vai ficar, tá aí, né? Eu já fiz as observações lá, eles disseram que é porque tem os fundos musicais, e o pessoal tão preocupado de eu passar na frente deles, né? Eu não, nem cantor eu sou. O meu dom é pregar e ensinar, né, irmãos? Mas a gente tem que louvar a Deus, né? E louvar a Deus com um fundo musical fica mais bonito. Eu até pedi para que uma pessoa fizesse para mim alguns playbacks da harpa, e ele está providenciando isso, mas ainda não ficou pronto para a gente acabar com esse negócio de estar, de vez em quando, recebendo avisos do canal, né? Nosso interesse não é esse. Não é querer prejudicar ninguém, não, de forma nenhuma. Eu mesmo, os meus vídeos são todos liberados. Para quem quiser tirar um pedacinho, postar em algum lugar, pode ficar à vontade, entendeu? Não tem isso comigo. Agora, não tenho o dom de cantar, né, irmãos? Então, eu louvo ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Mas, não sei tocar violão, nem harpa, nem flauta pan, nem nada, não sei tocar. Nunca tive esse dom de aprender a tocar violão, né? Então, eu vou louvar um hino só um hino da harpa, só que eu não sei se você já viu falar, porque tem vários tipos, tem um negócio, tem fundo musical, tem playback, né? Mas tem também um outro que eu não sei se vocês conhecem, que é o playboca. Não sei se você já viu falar nisso, né? Esse aí foi nós que inventamos aqui na Paraíba. É quando a gente canta só, sem instrumento nenhum, a gente chama de playboca, tá certo? E Deus recebe, desde que seja de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. É o hino número 17, Pensando em Você, da harpa cristã. Em seguida, estaremos entrando um estudo que nós vamos trazer todo completo. Todo completo. É o estudo de escatologia bíblica, né? Nós vamos trazer todo completo, entendeu? Na terça, na quinta e nos domingos. Só vai ser escatologia bíblica até o final. Eu quero abrir os olhos de vocês. Eu quero quebrar os paradigmas. Aquilo que você ainda não aprendeu ainda, porque não pôde ainda ir no seminário, você vai ouvir aqui. Vai ouvir aqui. Para que você saiba refutar os erros bíblicos, né? De denominações e de pessoas que às vezes nos aborda e a gente fica sem saber, como passarinho no ninho, que tudo que a mãe joga no bico, ela engorda, não é verdade? Então, nós que somos cristãos, não podemos agir dessa forma. Nós temos que aprender para refutar o que está certo e o que está errado na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois bem, vamos louvar o hino, né? Nas horas que passo pensando em Jesus, nas trevas desfaço, buscando a luz, que horas de vida
tão doce para mim. Jesus me convida que eu suba para si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido, de doce amor, me falam sentidos, acordes do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Senhor, muito obrigado por esse período de louvor. É apenas um louvor, Senhor, mas é para a tua honra e para a tua glória, porque tu és o Deus que pode todas as coisas. Receba como aroma suave as tuas narinas, me use como instrumento em tuas mãos, para que eu possa trazer esse estudo bíblico completo, Senhor, e as pessoas possam aprender junto comigo. Nós vamos aprender junto, irmãos, ninguém sabe tudo. Só quem sabe tudo é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu vou trazer para vocês, eu estou trazendo e estou aprendendo, né? Já sei um pouco, aprendendo mais. E gradativamente, nós vamos chegando na estatura de varão perfeito, que o Senhor Deus sempre fala na Bíblia que nós devemos chegar na estatura de varão perfeito, né? Então, guarde o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Vamos usar esse versículo como base, né? Guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Amém, irmãos? Escatologia bíblica é o nosso tema, né? É uma matéria da teologia que trata dos fins de todas as coisas, né? Das coisas que acontecerão nos fins dos tempos, né? Escatologia bíblica é isso, são as profecias registradas, principalmente aquelas que se referem aos acontecimentos dos últimos dias. Isso é o significado de escatologia bíblica. Se alguém lhe perguntar, você diz. O que é escatologia bíblica? É o estudo das profecias registradas. Não é das profecias nossas, não. Nós não recebemos profecia nenhuma de Deus, não. Todas as profecias já estão na Bíblia Sagrada. Não existe profecia nova. Se alguém disser que está profetizando algo na sua vida, tem que estar dentro da Bíblia. Se não estiver, não é profecia, porque Deus não nos dá mais profecia. As profecias cessaram em João Batista e Jesus Cristo. Foram os últimos profetas. Entendeu? E agora, a Bíblia Sagrada de 66 livros, ela é o suficiente para nos salvar. Se contente com o que você tem e não invente coisa nova, porque senão você pode perder a sua salvação. Pois bem, já falei a introdução, né? Escatologia bíblica é o estudo das profecias registradas, principalmente aquelas que se referem aos últimos acontecimentos ou aos últimos dias. Escatologia bíblica é assim chamada porque existe aquela
que pode ser extra-bíblica. Assim como tem acontecimentos dos últimos dias ou dos últimos tempos, falando de coisas espirituais que vêm da parte de Deus, que acontecerão na terra, mas que vêm da parte de Deus, assim também tem as extras bíblicas, entendeu? Só que nós não vamos falar de extra bíblica, porque no estudo nem fala nada sobre isso. É só para nós saber que escatologia bíblica, existe também escatologia extra bíblica, para que a gente fique inteirado disso. Pois bem, o termo deriva de dois termos gregos. Então, nós vamos descobrir agora quais são os termos gregos que veio a palavra escatologia bíblica, certo? O primeiro termo grego é escatos, que significa último, última e últimas, entendeu? Escatos significa último, últimas, última e últimas. Amém? E logia, que vai juntar escatos com logia e você vai achar a palavra escatologia. Logia significa tratado ou estudo, entendeu? Tratado ou estudo. É o estudo da palavra de Deus, né? O estudo da palavra de Deus. Assim sendo, escatologia é o estudo das últimas coisas, que estão registradas na Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Nós não vamos aqui inventar coisa. Nós não vamos inventar coisa. O que está escrito na Bíblia já é suficiente para aquele que crê alcançar a sua vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Continuando. E o que vem a ser essas últimas coisas? As últimas coisas que concernem o nosso estudo são, primeiro, estado intermediário dos mortos. Nós vamos estudar sobre isso. Tudo que eu vou falar aqui, nós vamos estudar sobre essas coisas que eu vou citar agora. Entendeu? O primeiro vai ser o estado intermediário dos mortos. Quando nós terminarmos a nossa introdução escatológica e as dúvidas e confusão da escatologia, por quê? Aí nós vamos entrar nos estudos mais curiosos, que todo mundo quer saber. O primeiro é estado intermediário dos mortos. Para onde vão os mortos? Em Cristo. E para onde vão os mortos? Sem Cristo. Que acreditou em Deus e que não acreditou. Que se salvou e que não se salvou. Né? Então nós vamos aprender isso. Né? Isso aí se chama estado intermediário dos mortos. Vamos falar também sobre a vinda de Jesus Cristo. Né? A gente sempre fala que Jesus vai vir nas nuvens, mas nós vamos falar com mais riqueza de detalhes, para que nós entendamos melhor. Vamos falar também sobre o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, que é o julgamento, né? Que é o julgamento, as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Deus com a igreja, que é o casamento de Cristo com a igreja. Por enquanto nós estamos noivos do Senhor Jesus, mas um dia nos casaremos com ele e haverá as bodas do Cordeiro. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a grande tribulação, os diversos julgamentos. Também vamos falar sobre isso. Tem diversos julgamentos e nós vamos falar sobre isso em detalhe. Você vai entender melhor, pelo menos 10% do que eu explicar, vocês vão captar na sua mente. Todos os outros eventos que seguem nessa sequência, nós estaremos estudando. Esses eventos, que são acontecimentos e vão acontecer, são parte do eterno plano divino através dos séculos. Então,
Tem eventos que nós vamos estudar que já aconteceu. Tem outros que está acontecendo. E tem outros que vão acontecer ainda. Nós vamos estudar os eventos do passado, do presente e do futuro, dentro da escatologia bíblica. Amém, meus amados irmãos? Todos esses acontecimentos que nós vamos estudar é desde o início até hoje. Desde o início até hoje. Por isso que diz assim, através dos séculos, né? Dos séculos. Esse plano é revelado nas Escrituras, através de muitas passagens, como por exemplo, Efésios 3:11, Isaías 46:10 e 2 Reis 19:25. Amém? Escatologia bíblica. Em escatologia bíblica estudamos parte desse plano, principalmente as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 1. Né? O livro de Apocalipse, ele fala sobre escatologia bíblica, certo, irmãos? Sobre acontecimentos que vão acontecer e que faz parte do estudo de escatologia bíblica. Né? Os temas escatológicos são encontrados nos livros de Mateus, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Joel, Zacarias, Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Nós vamos estudar todos esses livros embutidos no estudo de escatologia bíblica e nós vamos entender melhor. Quando você for pregar a palavra do Senhor, você vai ter um entendimento diferente, né? Daniel e Apocalipse são considerados livros de revelação escatológica. Daniel fala sobre a vinda do anticristo, Apocalipse também fala sobre a vinda do anticristo e outros assuntos. Sendo que Daniel é o livro escatológico do Antigo Testamento. Daniel, cativo na Babilônia, se tornou profeta e sábio. Profeta e sábio. Mesmo cativo, mesmo preso, né? Um grande profeta, o homem responsável pela reconstrução de Jerusalém através das suas orações, que ele estendia as mãos para Jerusalém, pedindo a Deus para Deus reconstruir. Amém? Vamos lá, continuando. E Apocalipse, o livro escatológico do Novo Testamento. Amém? Que é a revelação de João. Né? João recebeu uma revelação no livro de Apocalipse, mas outros escritores também escreveram, como por exemplo Paulo escreve em Tessalonicenses, né, irmãos? De forma tremenda, 1ª e 2ª Tessalonicenses, sobre o arrebatamento da igreja e sobre a ressurreição dos mortos. Que tem muita gente que não acredita, né? Mas eu não abro mão, não. Daniel e Apocalipse são considerados livros de revelação escatológica. Amém? Escatológica. É um dos livros mais importantes da escatologia, é o livro de Daniel. Entendeu? Tem autenticidade do livro de Daniel, bem como do Apocalipse, foi atestado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, tanto o Novo como o Velho Testamento, ele foi atestado, ou seja, aprovado por Jesus Cristo. Jesus Cristo deu alguns exemplos. Vamos dar um para a gente entender. Quando os hebreus dizem que são filhos de Abraão, e Jesus diz aí, porque vocês realmente são filhos de Abraão, e por que vocês não fazem as obras que Abraão faz? A mesma coisa é hoje. Eu tenho uma igreja, ela tem 1 milhão de pessoas, essa igreja, né? 1 milhão de pessoas. E nós somos descendentes de Abraão, diz eles. Mas não faz as obras de Abraão.
Então continua sendo descendente de Adão e continua no pecado. Jesus Cristo enviou 7 cartas exortando as igrejas da Ásia, né? Da Ásia. Todas tinham defeito. Todo mundo tem defeito. Quem é que não tem? Mas tem uns que são muito grotescos. E aí o Senhor usa pessoas para tentar abrir pelo menos os olhos da pessoa. A pessoa vai pelo menos ouvir. Alguma posição ele vai tomar. Deus vai dar um sonho, né? Não sei para quem é que Deus quer que eu estou falando, eu sei que eu estou falando. Mas Deus não me diz para quem é. Então, mas ele vai dar um sonho para a pessoa. Porque Deus é fiel, Deus não usa a gente em vão, debalde, né? Não usa a gente debalde. Essa é a realidade. Vamos lá? Em escatologia bíblica, estudamos parte do plano divino, há um paralelismo notável entre esses dois livros. Porém, Daniel se ocupa principalmente dos tempos dos gentios. Lucas 21, 24. Quem são os gentios? No tempos dos gentios. Mas quem é o gentio? Ele não diz quem é. Os gentios são todos aqueles que não aceitaram a Jesus, que são descendentes de Adão ainda está em pecado, são gentios. Aceitou Jesus, deixa de ser gentio e se torna igreja do Senhor em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus. Mas enquanto não aceitar ao Senhor Jesus Cristo, continuará gentios, descendentes de Adão. Amém? São esses, os gentios são esses aí, né? Tem a ver com o aspecto político mundial, referindo-se ao tempo em que os gentios tinham supremacia sobre Israel, o que começou com o exílio babilônico. Amém? Então, o povo de Israel, eles foram exilados. Mas os gentios não foram, né? Porque a promessa é para o povo de Israel. Não era não, a promessa é. Continua sendo. Deus não retira a promessa. E eles não aceitaram a promessa. Eles não quiseram Jesus. Não aceitaram Jesus como filho de Deus, né? E nem aceitou o seu nascimento virginal. Que eles não acreditaram que Jesus nasceu do Espírito, sem que houvesse nenhuma relação sexual entre mulher e homem, ou seja, entre Maria e José. Eles não acreditaram, mas Jesus nasceu, o nascimento de Jesus foi virginal, foi enviado por Deus dentro do ventre de Maria, e Maria gerou, e foi considerada uma das mulheres mais agraciadas que o mundo já conheceu, e nunca haverá outra mais agraciada do que ela. Amém? E Maria se contentou em ser agraciada. Ela não quer ser adorada, ela não quer interceder, ela não quer salvar, porque ela sabe que não pode fazer isso, né? Jesus não faz exceção de pessoas, né? Jesus não ama mais a mãe dele do que a mim. Jesus nos ama por igual, desde que nós amamos ele. Agora, se a gente não amar Jesus, ele não ama a gente não. Como é que eu vou amar alguém que não me ama? Não é verdade? Não tem condição. Se tratando de divindade de Deus, não tem condição. Agora, nós temos que amar aquele que não ama a gente. Nós temos que amar, porque se não amar, a gente perde a salvação junto com ele. Ainda que ele diz, eu não quero que você me ame, mas lá no seu coração você tem que amar. Tem que amar para que Deus lhe dê uma vida eterna. Amém? Pois bem. A expressão plenitude dos gentios tem um aspecto espiritual, destacando a supremacia celestial da igreja triunfal contra o mal. Amém, irmãos? Então, os gentios, que éramos nós, eu era gentio, eu já fui gentio, entendeu? E todos os outros gentios, eles se converteram a Cristo.
tornaram descendentes de Abraão, e são eles que pregam a palavra de Deus contra o mal. É a nossa pregação com o poder do Espírito Santo, entendeu? Ela é contra o diabo, entendeu? É contra o mal, é contra a potestade do ar. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra nosso irmão, viver perseguindo nosso irmão, não. A nossa luta é contra a carne e contra o sangue. Mas infelizmente tem muita gente que faz pacto, né, com o diabo, com o inimigo, e aí as coisas ficaram pior. Como disse Paulo, chegará tempos em que muitos apostatarão da fé, negarão a Deus, e o amor esfriará. Né? Já está chegando esse tempo. É a falta de amor. Ponto 1, que é o primeiro ponto. Nós terminamos a introdução e vamos entrar no ponto 1, que é dúvidas e confusões, ou dúvida e confusão, em relação à escatologia. Por quê? Por que tanta dúvida em relação à escatologia bíblica? O que leva as pessoas a ter tantas dúvidas em relação à escatologia bíblica, em relação ao arrebatamento da igreja, em relação às coisas que vão acontecer nos últimos tempos? Nós vamos descobrir agora por que isso acontece. Pelo fato de muitas pessoas não saberem distinguir os eventos bíblicos que ocorrerão no fim da presente era bíblica, iniciando com a vinda de Jesus, resulta muitas dúvidas, confusão, interpretação absurdas do texto bíblico. Algumas causas desse caos são, né? Vamos ver que isso é um caos. Você lê a Bíblia e não entender, você interpretar de forma errada, né? Forma errada, e confundir a mente das outras pessoas. Além de você estar errando em relação à sua vida, você já está confundindo a mente de outras pessoas. Vamos lá ver o que acontece aqui? Vamos ver, né? Primeiro, falta de afinidade do crente com o Espírito Santo. É uma das causas da dúvida em escatologia bíblica. É a falta de afinidade do crente com o Espírito Santo. O que é a afinidade do cristão com o Espírito Santo? Falta de intimidade, falta de amor, falta de pregar a palavra, falta de louvar, falta de ajudar o seu próximo. Entendeu? Em algum aspecto, você precisa ajudar o seu próximo. As pessoas hoje estão pensando mais no dinheiro do que na salvação. Essa é a verdade. Pensa mais no dinheiro do que no amor ao próximo. Pensa mais no dinheiro do que na vida eterna. Aí chega, meu irmão, a paz do Senhor, aquele abraço e tal. Tudo de boca para fora. Lá dentro do coração está lhe desejando mal. É ovelha por fora, por dentro é lobo voraz. A verdade é essa, entendeu? Isso é falta de afinidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Daí falta a introspecção espiritual, né, que é de dentro para fora. Ninguém se salva de fora para dentro, se salva de dentro para fora. Você está entendendo? A Bíblia foi produzida pelo Espírito Santo. Portanto, não pense poder entendê-la só porque é antigo na fé, porque é culto, porque é jovem, porque tem cursos tais e tais. O Espírito Santo é o intérprete real das Escrituras. Ele conhece até mesmo as profundezas de Deus. Amém, irmãos? Então, é por isso que não se pode blasfemar contra o Espírito Santo. Você está entendendo? O Espírito Santo, ele é o intérprete. Ele é o escritor e o intérprete da Bíblia. Veja a importância
do Espírito Santo morar dentro de nós. É por isso que eu digo, evite usar os seus lábios para chamar a palavra torpe. Né? Tá certo que não tem esse que não chama, né? Às vezes fala uma coisa na hora da raiva, mas depois peça perdão a Deus urgente. Mas procure evitar, porque o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a letra B. Falta de aplicação do texto bíblico nos variados aspectos. Vamos lá. Não precisa nem dizer. Essa falta de aplicação do texto bíblico nos seus variados aspectos, tem pessoas que a Bíblia já está dizendo, já está interpretando para ele, mas ele vai e muda. Tiago, irmão de Jesus Cristo. Aí eles dizem que não, Tiago não é irmão de Jesus Cristo, não, é primo. Já está dizendo tudo. Será que o Espírito Santo, que é o intérprete, que é o escritor da Bíblia, será que ele não tem o poder de tocar em nós para que nós possamos escrever tudo certo, de acordo com o que ele manda? De acordo com o que ele manda. Tem muitas coisas que ser escrito e Jesus Cristo não autorizou que fosse escrito. No apóstolo João e muitos outros. Porque os homens não podiam saber. Será que o Espírito Santo vai se enganar? Confundir, o Espírito Santo confundiu que primo agora não é mais primo, é irmão. E que irmão não é mais irmão, é primo. Dá licença, né, meu? Realmente é uma situação meio complicada, não é verdade? Então, a falta de aplicação dos textos bíblicos nos seus variados aspectos, falta a aplicação quanto aos povos bíblicos, quanto ao tempo, quanto ao lugar, quanto ao sentido do texto, quanto à mensagem do texto e quanto à procedência da mensagem do texto. Então, irmão, você tem que saber onde foi que aconteceu. Ezequiel teve uma visão, e na visão era uma visão do Vale dos Ossos Secos. Onde é que foi? Lá no Rio Quebar. Foi nas margens do Rio Quebar. Você precisa saber disso. Que visão era essa? Do Vale dos Ossos Secos, que se levantava e transformava em um grande exército. O que era isso? Era para os povos de Jerusalém, remanescentes que reconstruiria Jerusalém. Você precisa saber isso. Que lugar era? Jerusalém. Entendeu? Que povos eram? Hebreus. Não é verdade? Que profeta que recebeu? Ezequiel. Então, irmãos, todas essas coisas nós precisamos saber para poder pregar a palavra de Deus e as pessoas entenderem. Não é verdade? Ou então, ninguém vai entender nada. Não vai entender nada. E como é que a gente vai aprender isso? Fazendo curso de teologia. Lendo a Bíblia, lendo livros. Entendeu? Nos aprofundando mais. Quanto à mensagem do texto e quanto à procedência da mensagem do texto. Tudo isso em relação ao assunto que estamos estudando. No momento, a aplicação correta da palavra de Deus é o manejar bem a palavra da verdade. Manejar não é abrir a Bíblia, não. Entendeu? Ali é manusear. João capítulo 1, versículo 2, aí o cara já achou. É porque ele sabe manusear bem. Agora, manejar bem a palavra de Deus é entender, interpretar e fazer pessoas ser persuadidas a receber Jesus e entregar-se de corpo, alma e espírito. Você entendeu, meu irmão? É isso. É isso aí. É isso que os estudos nos ensinam. Se você não estudar, se você não se aprofundar, você não vai aprender nada. Tem mais, na hora da adversidade, isso aqui vai salvar a sua vida. Porque você vai lembrar e vai falar, não, isso aqui não é para mim. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tudo isso
em relação ao assunto em que estamos estudando no momento, né? Então, vamos lá. De que falou o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,15? E para manejar bem é necessário considerar os variados aspectos da aplicação já mencionada. Entendeu? Que é o quê? Quanto ao tempo, quanto ao lugar, quanto à procedência, quanto ao profeta que está pregando, a pessoa que está pregando, onde, que cidade, para que povos, entendeu? Porque senão nós não vamos conseguir jamais pregar a palavra de Deus de forma correta. Pode ter certeza. Agora vai pegar Apocalipse capítulo 6, versículo 2 e vai dizer que é Cristo. Então vai dar um bocado de glória e sair pulando, mas não é, é o anticristo. Você está entendendo? Por quê? Temos que ver tudo direitinho, procurar fazer pesquisa e ver o que é aquilo, o que está acontecendo. Eu recomendo a todos, façam curso de teologia, quem puder, básico, você vai aprender muita coisa você vai aprender, entendeu? Isso aqui já é um curso de teologia básico, né? Mas na sala de aula, lá tem provas, entendeu? Você tira suas dúvidas, você pode falar, você pode perguntar, então fica mais fácil de você entender, né? Da palavra entrar dentro de você, amém? É dever de todo obreiro do Senhor, bem como aquele que tem qualquer responsabilidade na obra dele, manejar bem a palavra da verdade. Tanto o réu, o corruptor da sã doutrina, como o omisso nela, Então, a palavra da verdade, ela vai fazer efeito não só naqueles que estão pregando, que estão salvos em Cristo Jesus, que tem aquele amor pela pregação de Deus, mas ela vai fazer efeito também naqueles que não querem saber dela. Você entendeu? Porque todo mundo conhece a Deus. Ninguém é indesculpável diante de Deus. Não adianta me dizer. Esse é mais bíblico. Ninguém é indesculpável. A natureza. Você levanta respirando, toma café, pão com queijo e presunto. Olha que coisa gostosa. Suco de laranja, então suco de manga rosa, que agora tem cada uma tão grandona, bonita, né? Nos supermercados. A gente faz aquele suco delicioso e toma. Né? Porque crente não toma cachaça. Crente toma suco de laranja, suco de manga, entendeu? Com um pãozinho, com alface, tomate, presunto e queijo. Né? Já deu fome aí, né? Eu sei que deu. Mas é assim mesmo. Daqui a pouco a gente vai comer. Não se preocupe não. Então, analise bem. Preste bem atenção. Nós vamos dar continuidade. A palavra, ela tanto salva como ela condena. É como a lei. A palavra de Deus é uma lei de Deus, mas existe também a lei da terra. Ela pune quem faz as coisas erradas. Mas quem não faz, nunca vê um carro de polícia na sua porta, uma reclamação, jamais. É uma coisa com Deus. Se você age de acordo com a palavra do Senhor, então você é uma pessoa íntegra, irrepreensível. Mesmo que você nunca foi na igreja, mas você lê a Bíblia, você entende, você interpreta e você sabe. Caladinho ali, mas você sabe de tudo. Sabe de tudo. E age corretamente como Deus manda. Quem diria que o bom samaritano pegaria aquele homem que estava espancado, colocaria em sua jumenta e colocaria em uma pousada para ser cuidado. Aquilo era para um hebreu ter feito, porque o hebreu é que é o escolhido de Deus, mas eles passaram direto, tanto o sacerdote como o levita, mas o bom samaritano não. Ele foi lá e pegou, e colocou na melhor jumenta que ele tinha, deixou na melhor pousada que ele tinha naquela região. Dormiu uma noite para ver se ia ser cuidado mesmo, no outro dia partiu e deixou ainda mais avisado.
tivesse alguma coisa para pagar, na volta ele pagaria. Entendeu? Vamos continuar aqui. Conhecimento bíblico desordenado, é o outro, letra C, que gera dúvida na escatologia bíblica, né? Primeiro, a falta de afinidade com o crente, do crente com o Espírito Santo, depois a falta da aplicação dos textos em todos os aspectos, né? E agora o conhecimento desordenado. Há crentes, preste bem atenção para você ver uma coisa aqui. Há crentes em nossas igrejas portadores de um admirável conhecimento bíblico, mas infelizmente por falta de estudo sistemático dos assuntos bíblicos, esses conhecimentos deles é avulso, solto, sem sequência, desordenado. Assim, ele vai numa igreja e ouve um pastor pregando. Aí o pastor diz, esse que Deus botou anjo no lado, botou anjo no outro, e ao redor desta igreja tem fogo, e ninguém entra, e etc e tal. Aí ele chega numa igreja, ouviu aquilo, gravou, e chega a falar a mesma coisa. Mas só fala aquilo e acabou. Conhecimento desordenado. Então você tem que conhecer a Bíblia. Quando você for convidado, eu vou pregar nesse texto. Então eu vou pregar em cima desse texto. Se tiver algum versículo base que você possa dar como exemplo, não tem nenhum problema. Mas você não pode fugir do texto. Se fugir do texto, é porque não está pregando, está enchendo linguiça. Sabe o que é encher linguiça, não sabe? Sabe programa de televisão? Não tem assunto nenhum para falar. Aí o cara fica enchendo linguiça. Arruma 1001 comentários para fazer, que é para tomar aquele tempo. Porque senão o programa termina antes da hora. É isso. É a mesma coisa o pregador desordenado. Tem conhecimento, mas é sem sequência, é desordenado. Tipo catálogo telefônico, onde uma informação nada tem a ver com a outra. Dá pena, mas na verdade é conhecimento bíblico sim, mas assimétrico. Esse conhecimento eles adquiriram pela leitura da Bíblia, lendo outros livros, ouvindo aqui, conversando ali, mas sem organização, sem método. Isso muitas vezes se dá por falta de cultura secular. Amém, irmãos? Então, o que tem que fazer para isso consertar, para consertar isso? Fazer um curso. Eu mesmo vou ser sério a você, na minha vida só mudou depois que eu fiz um curso de teologia. Né? A minha vida mudou. E ainda tive alguns atropelos, alguns tropeços, ainda tive. Porque não entra assim direto, não. Entendeu? Mas só que eu fui persistente, né? Eu não fiquei prostrado. E aí o Senhor me deu vitória. Ele me deu vitória porque eu fui persistente. Porque a Bíblia diz que o cair do homem é o levantar de Deus, é verdade. É verdade. Mas você cair e ficar lá prostrado, sabe de uma coisa, eu não quero mais, pronto. Perdeu sua salvação ali. Voltou ao vômito, como a porca voltou à lama. É desse jeito. Infelizmente, né? É assim. Letra D. Conhecimento especulativo. Ah, é o que mais tem. Eu mesmo, tem muita gente que me pergunta muita coisa, para especular. Aí depois que o cara responde, ele vai dizer assim, que nada, isso não, isso é mentira. Não acredita? Não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, é ateu. Para quem vem perguntar, porque não pega a Bíblia e vai ler, né? Entendeu? Eu mesmo, se alguma dessas pessoas que me perguntam estiver me ouvindo, não pergunto mais não. Entendeu? Agora, se for para poder receber Jesus, para tirar dúvida, para se salvar, é tudo bem. Mas do contrário, não me pergunte não. Porque tem tantas outras pessoas que querem ouvir a palavra de Deus para conhecimento, para salvação, aí fica o cara especulando, né? Entendeu? Vê um negócio da internet, aí vai e acredita. Ah não, pelo amor de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada na mão, vamos nos orientar por ela. Ela é a verdade, e a verdade tem força própria. A mentira não tem nenhuma força, porque o pai da mentira é o diabo e ele já está derrotado, entendeu? Ele é teimoso, mas já está derrotado.
Então vamos lá. Especular é querer saber apenas para saber, mas sem qualquer intenção de glorificar a Deus. Então não adianta você perguntar, se não é para glorificar a Deus, não pergunte. De consagrar a vida a Ele, e muito menos de obedecer à sua vontade. Há muita diferença entre amar a sua vinda e especular sobre a sua vinda. Entendeu? Será que Jesus vai voltar mesmo? Como é que ele vem? Será que ele vai pisar na terra? Está sabendo mais do que tudo, que Jesus vem só até as nuvens. Porque até a criança já sabe que ele não vai pisar na terra nessa vida agora, que ele vai arrebatar das nuvens e ressuscitar os mortos. Mas ele pergunta para especular, porque não ama a Deus, não ama. Fulano levou um acidente, ele corta todo mundo lá para ver se o cara morreu. É assim ou não é? O que mais tem esse tipo de programa na televisão? Porque o povo gosta de ver a desgraça dos outros. A gente tem que orar, Senhor, esse acidente que houve agora, dê livramento, que não venha morrer ninguém, que todos vá ao hospital e que o Senhor o cure, o Senhor o salve, o Senhor use a mão dos médicos para estar dando uma solução para o seu problema. Mas não, a gente já corre, é aquela maior ganância para ver, você está entendendo? Isso não é nem bom, ficar aquele monte de gente em cima da pessoa, a pessoa já sofreu um acidente, aquele monte de gente em cima, isso não é legal, isso não é bom, entendeu? Procure, pode perguntar para o corpo de bombeiro que eles vão lhe dizer que ninguém deve fazer isso. Por quê? Porque são pessoas que gostam de especular em todos os aspectos. 6, ou letra C, ação deletéria e vergonhosa de falsos ensinadores. É o que mais tem. Meu filho, isso aí é o que mais tem. Ação deletéria e vergonhosa de falsos ensinadores. Chega a ser uma vergonha. Vamos ver o que é isso? Essa ação deletéria? Vamos ver agora. Esta é outra causa de dúvida, controvérsia e confusão na escatologia bíblica. E o pior é que os falsos ensinadores, torcedores da verdade, têm livre trânsito em muitas igrejas. Não há disciplina para eles, são praticamente intocáveis. Especialmente se são pessoas importantes, têm dinheiro, é rico, milionário, aí ninguém toca. Outro crente pode ser disciplinado, mas o falso ensinador não. Eis o perigo. Aqui a gente termina a primeira parte, né? Desse estudo. Eu vou trazer apenas o posicionamento da escatologia no campo doutrinário e o que nós vamos estudar a partir do próximo estudo. Eu vou marcando onde nós pararmos, nós vamos estudar até acabar, até no domingo nós vamos dar esses estudos bíblicos, porque é isso que salva, amém, irmãos? Isso que salva. Então, veja aí, o falso profeta ele não pode ser disciplinado, mas o verdadeiro cristão, porque não tem posses, esse pode. Então, eis aí o perigo que já alastou no Brasil e no mundo, porque ninguém chega, tem dinheiro, é rico, tem segurança, tem tudo da terra. Eu prefiro a segurança de Deus, né? Eu prefiro estar seguro no Espírito Santo de Deus. Vamos lá, para a nossa conclusão de hoje. Amém? E aí nós voltamos na quinta-feira com o mesmo estudo. O posicionamento da escatologia bíblica no campo doutrinário. Para conhecer o posicionamento da escatologia bíblica no campo doutrinário, é preciso que se dê pelo menos
a classificação sumária das doutrinas bíblicas. Há 3 classes gerais de doutrinas bíblicas, a saber, a primeira, a doutrina da salvação, a segunda, as doutrinas da fé cristã e a terceira, as doutrinas futuras. A escatologia bíblica situa-se aqui. Seja qual for a classe de doutrina, ela requer sequioso, diligente estudo da revelação divina, em atitude de coração, santo temor, receptividade, tudo isso aliado a um profundo amor à palavra de Deus. Amém, irmãos? Se você quiser dar uma pesquisada sobre esse assunto aí, que eu acabei de ler agora, vai lá em Deuteronômio 6,6, o Salmo 119, 167. Amém? Para nós encerrar hoje e dar continuidade na próxima quinta-feira. 3. As doutrinas escatológicas. Há pelo menos 8 grandes doutrinas escatológicas a seguir discriminadas. Primeira, a doutrina da morte e do estado intermediário. Estuda a morte como um agente e a morte como um ato e a morte como um estado. Amém? B. A doutrina dos juízos, o juízo dos pecados da humanidade. Nesse juízo, o homem é julgado como pecador. O resultado desse juízo foi a morte para Cristo como nosso substituto e justificação para o pecador, que nele crê. Em Cristo, nossos pecados foram julgados. 2. O juízo dos crentes pelo próprio crente. Nesse juízo, o homem é julgado como filho de Deus. O resultado do auto-julgamento do crente é sua isenção de castigo da parte do Senhor. 3. O juízo das obras do crente. Nesse juízo, o homem é julgado como servo de Deus. Os pecados do crente foram julgados na cruz. Nesse juízo, são julgadas as suas obras feitas para Deus. O resultado desse juízo é a recompensa ou perda de recompensa do crente. 4. O juízo de Deus durante a grande tribulação. Israel rejeitou a Deus Pai. Será julgado mediante a grande tribulação. O resultado desse juízo será o remanescente de Israel se volta para Deus, aceitando a Jesus como o seu Messias, por ocasião da sua vinda. 5. O juízo das nações viventes. O resultado desse juízo é que nações serão poupadas e nações serão aniquiladas. 6. O juízo do diabo e dos seus anjos. O resultado desse juízo é o estado eterno no inferno para eles. 7. O juízo dos ímpios falecidos. É também chamado de juízo final e juízo do grande trono branco. O resultado desse juízo é a ida dos ímpios para o lago de fogo e enxofre, para sempre e eternamente. A doutrina da ressurreição, a letra C do 7. A doutrina da ressurreição, há 2 ressurreições, a dos justos e a dos injustos, havendo um intervalo de 1000 anos entre elas. A doutrina da vinda de Jesus, pela sua natureza, é a principal doutrina escatológica. Ela abrange o arrebatamento da igreja, o juízo da igreja, as bodas do Cordeiro, a ceia das bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a volta de Jesus Cristo em glória e o julgamento das nações. A doutrina do milênio. O milênio é o esplendoroso reinado de Cristo, implantado na terra, com justiça por 1000 anos. A doutrina da revolta de Satanás. Isso ocorrerá após o milênio. É uma doutrina que contém muitos ensinos abonados por referências através das Escrituras. Letra G. A doutrina do eterno e perfeito estado.
os capítulos 21 e 22 do Apocalipse descrevem as glórias desses perfeitos estados eternos. Letra H. A doutrina das dispensações e a aliança da Bíblia. No ciclo da história humana, a Bíblia trata de 7 dispensações e 8 alianças entre Deus e os homens. Na doutrina das dispensações e alianças, é justo incluir o estudo das eras bíblicas, dos tempos bíblicos e dos dias bíblicos, sendo movimentos pentecostal um movimento do Espírito. É de se esperar que o conhecimento escatológico seja aprofundado, que haja uma maior compreensão, uma maior visão introspectiva da escatologia, ou seja, de dentro para fora. Sobre menos que a Daniel foi dito que selasse as revelações escatológicas, porque o tempo do seu cumprimento estava ainda muito distante. Mas, para nós, da época da igreja, a mensagem quanto a essas revelações é de Apocalipse 22:10. Não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Amém, irmãos? Então, tudo isso que eu li, nós vamos estar estudando. Amém? Tudo isso que eu li, vamos estar estudando. Eu li para adiantar, porque no próximo estudo a gente vai falar sobre tudo isso de novo, não é? Porque não tem como gravar mesmo. Eu só li rapidamente aqui no final para vocês entenderem. E o nosso primeiro estudo será a morte e o estado intermediário. Amém, meus irmãos? Nós vamos ficando por aqui. E quinta-feira nós vamos ensinar sobre a morte e o estado intermediário. Para onde vão os mortos? Em Cristo. Ou para onde vão os mortos? Sem Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez por esta introdução de escatologia bíblica, Senhor, que nós trouxemos hoje, que possamos dar todo o estudo, que pessoas possam ser edificadas através desses estudos. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém e graças.